fiz um vídeo com os 10 piores filmes de 2017 e eu vou colocar aqui em cima, pra quem não viu ainda o vídeo. E hoje eu vou fazer um que todo mundo tá pedindo, claro, eu tinha que fazer, que é o vídeo com os melhores filmes de 2017. E no ano de 2017 eu assisti a 455 filmes. Desses filmes, 238 são filmes de 2017. Por isso, eu vou citar vários filmes aqui. E você, por mais que você pense, mas são muitos filmes para serem os melhores, lembrem-se que esses são os melhores filmes entre 238 filmes. E antes de falar dos 10 melhores filmes de 2017, e eu vou tentar, quando eu for falar deles, dar um pouquinho mais do que só listar os filmes. Vou tentar falar um pouco, explicar um pouco por que esses filmes merecem estar nessa lista. Antes disso, aí sim, eu vou só citar outros 25 filmes que eu considero que são filmes de bons pra cima, filmes ótimos. Se você quiser assistir ótimos filmes, você pode olhar essa lista, ver os que você não viu ainda. E como eu disse, esses filmes eu só vou citar os nomes e os cartazes vão aparecer aqui na tela pra vocês pesquisarem depois. E as 25 menções honrosas são As Boas Maneiras, Columbus, Como Nossos Pais, Confronto no Pavilhão 99, Custódia, De Corpo e Alma, Detroit em Rebelião, Dunkirk, O Filme da Minha Vida, A Forma da Água, Gabriel e a Montanha, Lego Batman, Lucky, Marjorie Prime, Me Chame Pelo Seu Nome, Planeta dos Macacos, A Guerra, Okja, Roda Gigante, O Sacrifício do Servo Sagrado, The Square, Star Wars Os Últimos Jedi, Thelma, 3 Anúncios para um Crime, Una e Z, A Cidade Perdida. E agora sim, depois desses 25 filmes que estão nas menções honrosas, eu vou para a lista dos 10 melhores filmes, na minha opinião, que eu assisti de 2017. É claro que alguma coisa eu posso não ter visto, mas ao contrário do que aconteceu na lista de piores filmes, que eu escolhi não assistir alguns filmes ou porque eu já vi os filmes anteriores da série, ou porque todo mundo estava falando que era um desastre, como Emoji, os filmes que eu citei no vídeo. Nesse vídeo de hoje, não acontece isso, porque eu acredito que eu assisti a maioria dos bons filmes, dos filmes importantes de 2017. Então é muito provável que esses 10 realmente sejam os meus filmes favoritos do ano. E em 10º lugar, eu coloquei Human Flow, que é um filme muito pouco visto, infelizmente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não assistiu. É um documentário chinês dirigido pelo diretor Ai Weiwei. E é um filme que recebeu, inclusive, no Brasil, um subtítulo estranho, e não estranho por não fazer sentido, mas estranho por ser longo demais. No Brasil ele se chama Human Flow, Não Existe Lar Se Não Há Para Onde Ir. E de certa forma, o título ele é explicativo, porque o Human Flow ele é um documentário sobre a crise mundial dos imigrantes e dos refugiados. E se você pode dizer que tem muitos filmes que já fizeram isso antes, no ano passado mesmo, um dos melhores filmes do ano também foi O Fogo ao Mar, que era aquele filme italiano que já fazia isso, mas enquanto O Fogo ao Mar focava só especificamente na ilha de Lampedusa, na Itália, que é uma ilha que costuma receber muitos navios de refugiados ilegais fugindo da África, o que o Human Flow faz, e é por isso que ele se destaca, é que ele consegue fazer uma abordagem muito mais abrangente. O que ele faz é mostrar como a crise dos refugiados é algo não só global, como também histórico. Então ele pega, só para citar um exemplo, ele começa a fazer várias conexões, né? Ele cria uma teia de conexões, mostrando como que os refugiados de um país acabam influenciando a vida de outro país, que também vai gerar seus próprios refugiados mais para frente. Um exemplo muito preciso é o exemplo do Afeganistão, que eles citam as guerras que o Afeganistão passou nas últimas décadas, né? Invasão inglesa, invasão americana, e o Afeganistão foi por muito tempo um dos países que mais espalharam refugiados nos países em seu redor, e hoje ele é o principal país que recebe refugiados da Síria. E o que esse fenômeno, que normalmente tem razões, 99 ou 100% dos casos tem razões econômicas, políticas e ou religiosas, acaba acarretando, é mandar milhões de pessoas sem nenhuma condição de vida realmente à deriva, e o filme mostra isso, né? O filme não só traz depoimentos, inclusive são poucos depoimentos, mas com imagens, ele mostra imagens realmente muito reveladoras sobre os êxodos que a gente vê hoje em dia de milhões de cidadãos de alguns países tendo que migrar, tendo que fugir e não tendo nenhum tipo de condição para manter a sua vida, de continuar a sua vida. No número 9, eu coloquei Loveless, que vai se chamar no Brasil Desamor. Ele já tem título brasileiro, que é um título bastante literal, e que, como
enfim, tem vídeo aqui no canal, tem crítica escrita lá no blog também, então eu já falei muito sobre o Loveless. É um filme em que o principal atrativo, né, do diretor Andrei Dzyaginstev são os diálogos. Então ele é um diretor como poucos, e eu até quando eu escrevi a crítica no blog, eu comparei ele... É claro que o cinema é muito diferente, mas nesse sentido comparei ele ao Tarantino e comparei ele ao Nuri Bilge Ceylan, que é aquele diretor turco, porque são 3 diretores que conseguem fazer você ficar interessado em diálogos longos, e o texto é tão bem escrito e revela tanto sobre os personagens, revela tanto sobre o universo dos personagens, porque ele é um diretor com um forte apelo político, e apesar desse filme ser muito menos claramente político do que o Leviatã, por exemplo, ele apenas na sua derme, apenas na superfície, ele é um drama familiar sobre abandono, sobre desamor, como o título diz, sobre uma família que tem o abandono e que tem o desprezo e o desamor um ao outro, que corre nas veias, que vem de geração em geração, mas no subtexto ele consegue fazer um retrato muito específico e muito complexo sobre a Rússia contemporânea, que é uma Rússia que, pelos documentários recentes que a gente tem visto e pelo cinema desse diretor, é uma Rússia mergulhada na hipocrisia, que é uma Rússia apegada a tradições e a moralismos e a conceitos ultrapassados e que não são mais vividos, mas que ainda existe lá naquele país uma necessidade muito forte de ter um moralismo de fachada, né? De mostrar uma coisa mesmo que você esteja vivendo outra. Número 8. Eu coloquei Bingo, o Rei das Manhãs, que é um filme que é engraçado, né? Eu vou dar um dado aqui, que inclusive no vídeo que eu fiz dicas de filmes brasileiros na Netflix, eu já falei um pouco sobre isso, que é o espectador que não gosta de filme brasileiro porque não vê filme brasileiro. Então aquele espectador que sempre vem com aquele discurso que não se faz mais filme como Cidade de Deus, como Tropa de Elite, como Central do Brasil. Um dado interessante que eu peguei do site da Ancine é que o Brasil, por exemplo, em 2016... não tem ainda os dados de 2017 lá, provavelmente o número é maior, mas só em 2016 o Brasil lançou no circuito comercial 143 filmes. Então são 143 filmes brasileiros por ano, sem contar os filmes que vão para festival, sem contar os filmes que não chegam nem em festival. Então vamos supor que você seja um espectador que só vê os filmes, que só consegue ter acesso aos filmes que vão pro cinema ou para DVD e tudo mais. Quantos filmes desses 143 vocês viram? Né? Então, o Bingo é um filme, inclusive, que para aquelas pessoas, que é um comentário muito comum também, aquelas pessoas que gostam de dizer que tecnicamente, narrativamente, do ponto de vista de estilo, de narrativa, os filmes brasileiros devem muito ao cinema americano e aos cinemas europeus, é um filme que desmente isso, porque do ponto de vista visual, estético, técnico, Bingo é um filme que eu não tenho nenhuma hesitação em falar que é um filme perfeito, é um filme impecável. E eu tenho certeza que, por exemplo, se o Bingo fosse um filme americano, por exemplo, eu não tenho certeza, não tenho dúvida alguma que ele seria um filme que ia ser indicado ao Oscar, no mínimo, por fotografia, por ator, por Vladimir Brista. E é um filme que eu sei que tem muita gente que vai falar que a história do filme é uma história mais convencional, aquele arco de ascensão, queda e redenção. Mas se você gosta de filmes que, independente do que eles são, você se importa com como os filmes são sobre o que eles são, esse é um filme realmente impecável, merece estar nessa lista dos 10 melhores filmes de 2017. Em 7º lugar, eu vou colocar o Logan, e faz muito tempo que eu não incluo um filme de super-herói em lista de melhores filmes do ano. Muito já se foi falado sobre o Logan, e já dá pra justificar a presença dele nessa lista pelo simples fato de que ele consegue fazer algo que a maioria dos filmes de super-herói não faz, que é ser um filme de gênero sendo um filme de super-herói. Ele não precisa entrar nos clichês, na cara, na estética, nas batidas, no arco narrativo dos filmes de super-herói. Ele consegue ser um filme individual, sozinho, ele não precisa ficar fazendo conexão com outro filme nenhum, e ele consegue ser um filme policial, /drama, /western, próprio, que tem a sua própria estética, que tem a sua própria narrativa. É um filme que, obviamente, tinha classificação indicativa de 18 anos, então ele consegue mostrar as consequências possíveis de um filme de super-heróis. Se fosse possível que aqueles personagens com aqueles poderes e com vilões com aqueles interesses vivessem num mundo mais ou menos real, quais seriam as consequências? E além disso, claro, tem a questão do Hugh Jackman interpretando um personagem que ele fez por 15 anos, por 17 anos, pra falar a verdade, esse ano, e que ele
carrega na interpretação dele toda essa bagagem desse tempo. É um personagem desiludido, é um personagem cansado e é também um estudo de personagem nesse sentido. Em sexto lugar, eu vou colocar um documentário chamado No Intenso Agora, que é um documentário de um diretor, para começo de conversa, que é o João Moreira Salles, que só tem obra-prima. Qualquer filme que vocês pegarem do João Moreira Salles, inclusive se você quiser ver documentários brasileiros que realmente são dos melhores, é só vocês baixarem a filmografia do João. E esse é um filme que demonstra por que ele é um diretor tão interessante, porque é um filme que se passa nos anos 60, ele se propõe a narrar, a mostrar todos aqueles levantes da juventude francesa nos anos 60 contra um governo autoritário, contra um governo extremista, mas o que ele faz é não só focar na França, mas ele expande, ele começa a fazer relações com movimentos parecidos que estavam acontecendo no mundo inteiro, então ele faz relações até que a gente não espera. Então primeiro, um filme que tem intelectualmente, né, ele é um filme bastante acadêmico, porque ele desenvolve uma tese na relação da França naquele momento com a China do Mao Tse-tung, por exemplo, ou com a Primavera Tcheca, que também era um movimento de juventude na República Tcheca, de um movimento muito forte de tentar a separação da União Soviética. Então ele não só é acadêmico nesse sentido, mas ele consegue não ser chato, porque ele é um filme que ele evita depoimento pra câmera, a gente não vê cabeça falante em nenhum momento. É um filme que é todo formado por imagens de câmera na mão nas ruas, imagens feitas naquela época, e que o João e a sua equipe fazem uma montagem pra desenvolver o seu tema. Então ele é quase um filme ensaio nesse sentido, e é um filme que você fica interessado o tempo todo. É fascinante o argumento do filme, como ele desenvolve e as imagens que você está vendo enquanto você está entendendo as relações que o João está fazendo. Em quinto lugar, eu vou colocar Mãe, que é o filme novo do Darren Aronofsky, que foi um filme desses de 2017 que dividiram a crítica, dividiram o público. Então tem gente que ama o filme, tem gente que odeia o filme. E é engraçado que 2017 foi um ano muito cheio desses filmes. Até o Star Wars, Os Últimos Jedi, aconteceu esse fenômeno. Filmes como Dunkirk, como o Mãe. E o Mãe, ele é um filme... Tem vídeo aqui, um vídeo que eu consigo detalhar bastante o porquê que eu gostei do filme. Escrevi crítica no blog também, então eu vou falar mais brevemente. Mas ele é um filme que ele consegue ser angustiante, ele consegue usar todos os elementos narrativos, a direção, interpretações, fotografia, montagem, direção de arte, pra te deixar tenso, pra te colocar do lado da protagonista de uma maneira que poucos filmes conseguem fazer, de imersão e de despertar mesmo empatia e uma conexão nossa com a protagonista. E ele consegue desenvolver alegorias, que são alegorias muito bem pensadas, e que hoje eu tenho certeza que você tem algum amigo que já tá fazendo piadinha, tweet engraçadinho sobre as metáforas de mãe, e é fácil fazer isso 4 meses depois que várias pessoas já analisaram o filme, várias pessoas já dissecaram o filme, porque quando a gente estava saindo das primeiras exibições de Mãe, tava cheio de gente que não fazia ideia sobre o que o filme era, ou que ainda estava tentando montar as teorias, que ainda estava tentando desenvolver seu argumento. Então, por mais que hoje tenha gente falando que é um filme fácil, que é um filme mastigado, não é bem assim. Quarto lugar, eu vou colocar Projeto Flórida, ou The Florida Project, que é um filme que não estreou no Brasil ainda, ele vai estrear agora em janeiro, e que é dirigido pelo Sean Baker, que é aquele diretor de Tangerines, que tinha feito aquele filme todo com iPhone. Esse filme aqui é um filme que ele faz de uma maneira um pouco mais convencional, dentro dos padrões do cinema independente, muito independente americano, e é um filme que, assim como o American Honey do ano passado, ele foca numa comunidade white trash, né, que é um termo horrível, mas é um termo comum nos Estados Unidos, para falarem dos brancos da periferia, o branco pobre, e aqui é mais significativo ainda porque ele foca numa comunidade, num projeto social que fica a alguns quilômetros da Disney. Então esse contraste, né, mostrar os Estados Unidos de um outro ângulo, né, do ângulo do americano pobre, do ângulo do americano com uma família que tem uma relação muito forte, muito próxima com o tráfico de drogas, com violência. A família principal que a gente acompanha é uma família sobre a qual a gente não sabe muita coisa. A mãe, a gente sabe que é uma mãe que não trabalha, não parece que tem interesse em conquistar algum emprego, mas que vive arrumando confusão, que consegue dinheiro de maneiras às vezes criminosas ou não tão, como que eu posso dizer, não tão convencionais. E o filme inteiro é focado, principalmente a protagonista do filme é a menininha que é filha dessa moça e que é vivida por uma atriz espetacular chamada Brooklyn Prince. E é um filme de observação, um filme
detalhista simples que, através da observação do microcosmos que circula aquele projeto, consegue extrair muita coisa sobre a situação não só americana, mas também sobre comportamento humano em determinadas situações. William Dafoe é um ator coadjuvante nesse filme, ele faz o gerente, vamos dizer assim, daquele projeto, e que todas as interpretações são espetaculares. O William Dafoe consegue fazer um cara que se importa com aqueles moradores, ao mesmo tempo que ele tem que manter ali a administração do local de uma maneira mais ou menos pragmática. A atriz que faz a mãe da menina, que é uma atriz novata, também mata pau. Eu acho que vocês têm que ficar ligados quando o filme estrear por aqui. Em terceiro lugar, eu coloquei um filme francês chamado 120 Batimentos por Minuto, que é um filme que inclusive estreia agora dia 4 de janeiro, que é um filme dirigido pelo mesmo roteirista de filmes como Nos Muros da Escola, como A Trama, que foi lançado esse ano, e que se inspira muito no estilo do Kanté, que é o diretor desses filmes que eu citei agora, que é um estilo de trabalhar com muitos personagens, trabalhar com um microcosmo muito específico, e parece, a impressão que dá é que a abordagem da direção de atores é simular situações de uma maneira mais realista possível, deixar que ela se desenvolva por horas e horas e ficar ali com a câmera tentando registrar o máximo possível e resolver a cena na montagem, que é uma abordagem que é óbvio que desperta uma verossimilhança extrema. Então aquela lógica do André Bazin de o cinema ser uma janela para o mundo nunca foi tão precisa e tão lógica como ela é nesses filmes desses dois diretores que eu citei. E o 120 Batimentos por Minuto, ele é um filme que eu não falei nada da história, mas ele se passa nos anos 80, naquela época em que a AIDS estava se espalhando pelo mundo, então muita gente morrendo, e ele se foca no movimento ACT UP, que é um movimento americano em Nova York, que foi o principal foco mundial da epidemia, mas no braço francês do ACT UP. Então ele foca nos jovens que fazem parte daquele movimento, no dia a dia deles, mostra as reuniões, as decisões que eles têm que tomar, as ações que eles fazem de protesto, e também os momentos deles de interação, momentos de descontração, as relações amorosas, relações de amizade. E esse filme, eu não vou falar spoiler aqui, mas ele tem o terceiro ato, ele tem a sequência final, que é talvez a minha favorita do ano, porque ele faz algo que a maioria dos filmes não faria, que acontece algo no final do filme, que com certeza 90% dos filmes acabariam o filme ali. E esse filme ele se prolonga um pouco mais, com uma sequência que é bastante incômoda, e eu acho que esse incômodo é um incômodo que faz jus à luta daqueles jovens e faz jus ao que a narrativa está mostrando, as denúncias que ela está fazendo sobre o descaso das autoridades. Então eu acho que a sequência final desse filme, se eu fosse fazer uma lista das melhores cenas ou sequências de 2017, ela estaria no topo da lista. Número 2, eu coloquei Ana, Meu Amor, que também é um filme que tem vídeo aqui no canal, e é um filme basicamente sobre depressão, não tem muito o que falar. É um dos filmes mais realistas, mais diretos, mais crus, mais sem floreio sobre depressão que eu pelo menos já vi na minha vida. E é um filme que consegue ser, como eu falei no vídeo que tem aqui no canal sobre esse filme, é um filme que consegue ser épico porque ele consegue tratar um relacionamento amoroso, né, de um casal, desde o flerte, desde o começo até a sua deterioração e a separação, e ele consegue, enquanto isso, fazer a gente perceber, né, as mudanças dos personagens, o arco de cada um dos dois personagens, mas ao mesmo tempo nos inserir com aquela abordagem romena direta, de ângulos mais abertos, de câmeras mais que permitem que a gente sinta a mise-en-scène de uma maneira mais realista, para fazer a gente sentir o drama do namorado que tem que lidar com o estado em que aquela menina está, e também as mudanças de ânimo, as mudanças de humor, a apatia que ela enfrenta em alguns momentos, a dificuldade de realizar tarefas simples. Então é um filme que consegue ser muito angustiante e consegue ser muito impactante por causa disso. E em primeiro lugar, assim como eu falei sobre o 10º colocado, eu vou falar um pouco sobre esse primeiro também, que é um filme que muito provavelmente poucos de vocês viram. No caso do Human Flow, o Human Flow estreou nos cinemas brasileiros. Esse que eu vou falar não estreou, provavelmente não vai estrear, mas eu acho que é um típico filme que você tem que procurar e baixar, porque não vai provavelmente lançar em DVD, não vai lançar em lugar nenhum, mas é um filme simplesmente histórico, que é um filme chamado Dawson City, Cidade Congelada, que é um documentário, e eu já vou avisando aqui, se você não é cinéfilo, se você não gosta de cinema mesmo, se você vai no cinema ou assiste filme em casa porque você gosta da história, você quer se envolver com o filme,
filme com a trama propriamente dita, e fica aí, provavelmente esse não seja o filme pra você, porque é um filme que, por outro lado, se você é cinéfilo, se você gosta de cinema, se você gosta de aprender sobre cinema, se você gosta da história do cinema, e se você gosta de história principalmente, esse é um filme que vai fazer você ficar grudado na tela, você vai ficar maravilhado durante toda a projeção, porque é um épico sobre a história de um pequeno cinema, de uma pequena sala de exibição no extremo norte dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá, e como a administração daquele pequeno cinema vai passando de uma pessoa para outra, atravessa várias fases da história dos Estados Unidos e da América do Norte. Principalmente ele atravessa aquela fase da busca pelo ouro, né? Então a cidadezinha Dawson, né, que é onde fica aquele cinema, passa pela rota do ouro entre os Estados Unidos e o Canadá. Então o que o filme faz é contar um pouquinho a história daquela sala de exibição, como que o cinema fez parte daquele momento, daquele vilarejo praticamente, e com uma riqueza de imagens, com uma riqueza de depoimentos, com uma riqueza de imagens tanto em vídeo como fotografias, que é simplesmente maravilhosa, e você vai aprender muito sobre a história do cinema, a história da América do Norte também, e o filme, através da história que ele conta, ele consegue fazer você aprender sobre cinema e consegue fazer você ter insights e ter revelações muito precisas e muito sagazes sobre a mídia, sobre o cinema, sobre a fisicalidade do cinema e sobre também o impacto do cinema. Eu quero muito que vocês venham aqui nos comentários colocar as listas de vocês. Mesmo que você não tenha 35 filmes ou 10, que você tenha 1 ou 2 ou 3, vem aqui colocar quais são os filmes que vocês mais gostaram em 2017. Eu tomei a decisão consciente de não fazer lista baseada nos lançamentos brasileiros, porque eu acredito que como crítico meu papel é indicar filmes para vocês assistirem. Então não faz muito sentido eu ficar olhando para trás, filme de 2014, 2015, 2016, que só estreou no Brasil em 2017, e às vezes em janeiro, fevereiro, ou seja, já faz tempo até da estreia brasileira, e filmes que todo mundo já falou. Então eu não vou falar de Moonlight, de Manchester à beira-mar, Tony Erdmann, A Criada. Esses são todos os filmes que estão na minha lista de 2016. E não se esquece também, claro, de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, clicar no sininho para começar a receber as notificações de vídeos novos, e por favor, esse eu acho que é um bom vídeo para você divulgar para seus amigos, compartilhar e dar uma curtida. É isso.